Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Aqueles que nos ouvem também, através desse vídeo, dessa gravação. Que Deus possa estar nos conduzindo, continuar nos conduzindo e tomando-nos pelas suas mãos, e que nós possamos ser conformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é isso que o nosso Pai Celestial deseja. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de amor, misericórdia, Deus de toda bondade, Deus de todo poder. Ó Pai, somos pó e o Senhor sabe disso, Pai, porque foi o Senhor que nos criaste e somos falhos, mas o Senhor veio até nós e nós agradecemos por isso, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, de acordo com as nossas necessidades, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Não chegamos a lugar nenhum, Pai. Mas como é o Senhor que nos conduz, um dia estaremos contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso em que vamos compartilhar a Tua palavra. Fala conosco, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25. Eu queria dizer que é uma alegria poder rever os irmãos. Embora que ontem nós já tivemos uma breve reunião com o nosso irmão Walter e Dona Iracema, conversamos ali um pouco. E é muito agradável quando nós falamos do amor de Deus, quando nós temos essa oportunidade de compartilhar com os irmãos coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e aprender um pouco mais da palavra de Deus com os nossos irmãos. Vamos ler a palavra então? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Graças a Deus, né? Amados, eu sei que os irmãos já ouviu várias vezes, inúmeras vezes, essa palavra, mas o que é maravilhoso na palavra de Deus é que ela se renova. E nós podemos vir aqui hoje e falar algo a respeito dessas palavras tão maravilhosas de Jesus e voltar amanhã e novamente lermos e o Senhor nos trará nova revelação. Porque a palavra de Deus, ela é infinita e por mais que nós falamos e falamos, ela nunca termina.
E por isso nós, essa noite, segundo a vontade de Deus, nós vamos compartilhar um pouquinho dessa passagem aqui, onde Jesus está ali com os seus discípulos, instruindo-os ali. Mas é interessante que Jesus, ele conhece os nossos corações, conhece a nossa mente, e por diversas vezes a gente vê que Jesus ali na casa de Simão mesmo, ele conhece os pensamentos de Simão, né? E ele repreende a Simão, que não o recebeu com dignidade na sua casa, que pelas suas atitudes disse para Jesus: você não é bem-vindo aqui, segundo a tradição dos judeus na época. E Jesus, por conhecer os seus, então ele traz esse assunto à tona no momento em que ele está ali assentado, compartilhando com os seus e instruindo os seus. Assentado porque também a tradição judaica diz que todo assunto com relevância e importância, aquele que estava falando, ele se assentava, para que os outros também assentassem, e assentados eles prestassem atenção naquilo que estava sendo ensinado, naquilo que estava sendo passado. E Jesus aqui então, ele se dirige aos seus, como tem dirigido a nós como igreja e a igreja em toda parte do mundo. A palavra de Deus está sendo anunciada, e a palavra de Deus nos exorta. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E todos os dias nós temos oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e Deus nos dá a oportunidade de compartilhar a palavra dele. E aqui Jesus está então conversando com seus discípulos, e ele diz: por isso vos digo, por tudo isso que já havia conversado ali e havia acontecido, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nem a vida, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus está dizendo aqui: vocês estão ansiosos, estão incomodados e preocupados com coisas tão simples. É o comer, é o vestir. E Jesus diz: a vida de vocês vale muito mais do que o alimento que vocês anseiam e as vestes que vocês também anseiam ter, vestir, comer. São coisas que Deus cuida de tudo isso. Porque mais à frente nós vamos ver que Jesus fala, o Pai Celestial sabe de todas as suas necessidades, e Deus sabe. Porque Jesus fala: olha, quando vocês forem conversar com o Pai, entra no seu quarto em secreto. Conversa com o Pai em secreto, que o Pai em secreto, Ele te exaltará, e Ele sabe de todas as suas necessidades, antes mesmo de você pedir qualquer coisa, porque o Senhor nos conhece. Assim como Jesus conhecia os seus discípulos e sabia as intenções deles, mas Jesus, em momento algum, se afastou de nenhum deles, nem mesmo Judas. Judas não teve nenhum contato com Jesus no sentido de adoração e procurar conhecer mais o Mestre. Ele ouvia por ouvir, tomava as suas decisões, não era submisso, mas Jesus sabia a intenção do coração dele. Mas mesmo assim havia misericórdia, havia graça para ele. E Jesus está dizendo aqui: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o cuidado que o Pai tem com a sua criatura. Jesus está dizendo, tudo o que o ser humano pode observar na natureza foi tudo que Deus criou. Por isso que naquele dia vai ser indesculpável aquele que diz não conhecer a Deus, porque a natureza, ela anuncia que há um Criador.
A natureza anuncia que foi criada e que existe um Criador. A própria ciência, em momentos, ela se deixa levar pelo fato de que existe um Criador. E não é possível negar a existência de um Deus Criador, quando nós olhamos para tudo que foi criado. E uma coisa que quando alguém me questiona, eu falo, olha para o universo e procura entender tudo o que há no universo e como acontece, tudo tão numa sintonia, numa sincronia tão precisa, que se não houver um Criador para tudo isso, como será que tudo isso veio a existir tão precisamente dessa forma? Então a natureza anuncia que há um Deus Criador. A criação anuncia que há um Deus Criador. E nós, como filhos de Deus, criados por Deus, regenerados por Deus, nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo. Nós temos que anunciar o Evangelho da redenção, o Evangelho da salvação. Porque muitos ainda não ouviram, muitos ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, porque não ouviu. É como Filipe e o eunuco. O que você está lendo? Eu estou lendo, e o que você entende sobre isso? Eu não entendo nada, porque não há quem explique. E quando ele ouviu a revelação daquilo que ele estava lendo, Isaías 53, ele se rende. Ele se entrega, não somente à palavra, mas ao Cristo crucificado. E, à primeira oportunidade, ele fala, olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Nada, se você crer. Crer no quê? Crer no Cristo crucificado. Crer no Deus Criador que enviou o seu Filho para ser crucificado. Então, Jesus está falando aqui, olha para as aves dos céus, elas não fazem nada, mas Deus cuida de todas elas. De todas elas. Bom, e vocês valem muito mais que elas. Vocês são um tesouro precioso para o Pai. Porque nós, como na mensagem passada, na oportunidade que eu estive aqui, nós lemos sobre isso. Foi pago um alto preço. E a redenção da nossa alma, ela é caríssima. Não há dinheiro, não há fortuna que pague. Os homens correm atrás de fortuna. Por isso, Jesus está instruindo os seus. Não busquem coisas relativas a esse mundo, porque vai trazer ansiedade. E o coração do homem, ele é insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Não há limites num coração humano voltado para a ganância de ter, conquistar, independente da situação, independente da ocasião, sem medir consequências. É assim o coração do homem, desprovido da presença de Deus. Por isso Jesus está instruindo aqui os seus discípulos. Quanto a vós, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E é maravilhoso quando nós chegamos nesse versículo, irmãos. Jesus está dizendo, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja no curso da sua vida passageira aqui. Porque nós sabemos que a nossa vida carnal, ela tem um limite. Mas graças a Deus nós não sabemos até onde nós vamos chegar aqui, mas Deus sabe. E por isso o Senhor nos orienta para estarmos atentos todos os dias, voltados para a palavra, voltados para Ele. Porque nós não sabemos o momento em que o Senhor vai nos recolher, ou o momento em que Jesus vai voltar. É como a situação daquelas 10 virgens. 5 tinham azeite ainda, mas 5 não. O que nos leva a entender, não falando de salvação agora, mas numa situação de que como o azeite era a energia elétrica daquele tempo, 5 estavam na luz, mas 5 estavam em trevas, e elas não conseguem observar a chegada do noivo. E o que Jesus está ensinando aqui, olha, é um desprendimento daquilo que nos prende aqui.
E por isso ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vocês pode acrescentar um momento sequer ao curso da sua vida? Ou seja, Jesus está dizendo: sozinho vocês não conseguem fazer nada. Sozinho vocês não conseguem nada. Porque se vocês não estiverem alicerçados na rocha, vocês vão terminar aqui. E a vida eterna, então, será de acordo com aquilo que você foi aqui. Mas quando você é filho de Deus e você é prudente, assim como aquelas 5 virgens prudentes mantiveram o azeite ali na sua lamparina, elas aguardavam a volta do noivo, e o noivo chegou e as recolheu para si. Assim é a igreja, aqueles que estão alicerçados em Cristo. Nós sabemos que quando a nossa jornada terminar aqui, nós estaremos com Ele na glória para todos sempre, toda a eternidade estaremos com Ele. E isso a palavra de Deus nos garante, isso o próprio Jesus nos garante. E isso é maravilhoso, porque nós fomos escolhidos por Deus, somos filhos de Deus. Nós que andávamos outrora de acordo com o curso do mundo, pecadores, nós éramos condenados à morte, mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Jesus pagou o preço. E assim foi a vontade do Pai, e o Pai agradou moê-lo. Era para nós estarmos lá, mas nós não éramos dignos de estar ali. Somente um homem carnal, sem pecado, sem dolo, cumpridor de toda a lei, obediente ao único e soberano Deus, poderia estar lá. E esse foi Jesus Cristo. E esse versículo diz para nós: por mais ansioso que você esteja, a ansiedade não muda nada. A ansiedade não muda nada. Você pode estar ansioso, você pode perder noite de sono, pensando naquilo que vai acontecer amanhã, naquilo que você tem para resolver amanhã, não vai resolver nada. Quer passar a noite em claro? Passe, mas não vai resolver nada. Porque o problema vai estar lá. E a sua ansiedade vai te afastar daquele que te dá descanso. Porque quando você está ansioso, você deixa de confiar naquele que pode tudo, mesmo sabendo que você não pode nada. A ansiedade nos afasta de Deus. Não um momento de ansiedade, mas a vida frequente ansiosa, a vida frequente de ansiedade. Por isso Jesus está dizendo: não andeis ansioso. É a ansiedade contínua, é a preocupação contínua. Quando eu deixo de observar a palavra de Deus e busco na minha mente soluções para aquilo que ainda vai acontecer. Por isso que há muito tempo já que nós não assistimos mais televisão, programas televisivos, coisas que o mundo oferece, jornalismo sensacionalista que busca a desgraça do povo em troca de audiência para obter ganhos financeiros. Esse é o mundo. E prende a muitos, é tempo perdido, mexe com a mente das pessoas, deixa as pessoas ansiosas, e as pessoas buscam soluções para poder driblar um sistema que está estabelecido. O que o governo vai fazer o mês que vem, o próximo semestre, como será o ano que vem? Jesus está instruindo os seus: não se preocupeis, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o que há de acontecer amanhã. Não, basta para o dia de hoje o seu próprio cuidado, o seu próprio mal. É hoje o nosso momento de Dia desses nós recebemos uma notícia de que um jovem de 22 anos veio a falecer quando estava jogando futebol. Ele estava bem, mas não estava mais, e faleceu ali, 22 anos. Por isso Jesus está dizendo aqui: olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã,
mas nós temos o amanhã garantido na glória com Deus, de que se nós não estivermos aqui, estaremos com Ele. Isso é garantia divina para os filhos de Deus. E a nossa ansiedade, ela deveria ser aquela ansiedade de apressar a volta do Cristo Redentor. Ansiedade de poder estar na presença de Deus com os irmãos, unidos, reunidos em torno da palavra. Essa ansiedade, sim, é como Jesus disse para os seus discípulos: desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Ela é muito importante para mim, estar assentado à mesa com vocês é uma importância tão grande que eu desejei ansiosamente, porque ali Jesus estabeleceria a nova aliança. Ali foi o marco do fim da velha aliança e o início da nova aliança. Por isso, irmãos, se devemos estar ansiosos, que nós estejamos ansiosos pela volta do Senhor e poder clamar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É interessante que nós ouvimos orações e orações em diversas situações na vida do homem, mas dificilmente nós ouvimos um irmão clamando pela volta de Cristo. E por que eu não devo clamar pela volta de Cristo se a palavra diz que eu sou peregrino aqui, que a minha morada não é aqui, e se eu sou agora cidadão celestial, o que eu espero mais daqui? Eu estou ansioso por aquilo que eu haverei de comer ou beber amanhã, ou daqui a pouco, quando terminar essa reunião aqui, para onde nós iremos comer alguma coisa? E esse momento que nós saímos para comer alguma coisa, depois da reunião aqui, se nós usarmos esse tempo para ficar mais um pouco aqui em torno da palavra de Deus, a verdade é que vai trazer incômodo. Vai trazer incômodo. Mas há pregadores que, quando pregam naqueles países onde a palavra de Deus ela não é permitida, e eles conseguem chegar lá e levar o evangelho, aquelas pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus, passam o dia todo e a noite toda, se for preciso, ouvindo a palavra de Deus, porque a sede de ouvir é muito grande. Mas nós temos o privilégio, e a palavra de Deus está em nossas mãos. Mas Jesus está exortando, porque nós andamos ansiosos por coisas passageiras, coisas seculares, coisas pequenas, para suprir a necessidade do nosso ego. Mas são coisas que não são mais necessárias, não são necessidades, são desejos. E às vezes nós queremos que o Senhor supra os nossos desejos. Não, o Senhor garante suprir as nossas necessidades. As nossas necessidades. Quem foi Salomão na história do povo de Deus? O homem mais rico da face da terra. O homem mais sábio na face da terra. E Jesus está falando aqui: olha para os lírios do campo, como que o Pai cuida deles. E Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como sequer um deles. Nós precisamos entender o valor que nós temos para Deus, o Pai. Compreender esse valor que nós temos e reconhecer que Deus, Ele é tão misericordioso que mesmo nós, na vida que nós levávamos no passado, Ele olhou para nós. Deus olhou para nós. E hoje, coisas pequenas nos distanciam. A nossa razão, ela é suprema na nossa mente. E a palavra de Deus fica em segundo plano. E às vezes nós olhamos para os nossos irmãos, não com a atenção que o Senhor quer que nós olhemos para os nossos irmãos, mas o Senhor quer que nós olhamos para os nossos irmãos com mais atenção, com mais amor, para que nós possamos ver e enxergar a pessoa de Cristo nos nossos irmãos.
Mas a ansiedade nos leva à pressa, e nós não temos tempo para parar e conversar do amor de Cristo com os nossos irmãos quando nós o encontramos na rua ou em qualquer lugar. Nós estamos atarefados, nós estamos atrasados porque nós somos refém do tempo. Não deveria ser assim. Mas o mundo é assim. E quando eu sou assim, então eu estou me conformando com o mundo. Mas nós devemos entender, irmãos, que o Senhor quer que nós descansamos nele. E entender que Ele é a nossa suficiência. Dito isso, irmãos, Paulo, quando escreve para os Filipenses, ali no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, seja testemunho de Cristo onde quer que você esteja, seja testemunha de Cristo, onde quer que você vá, seja testemunha de Cristo, que ao simples olhar daquela pessoa possa ver em você algo diferente, a ponto de aproximar de você e tentar conversar algo com você, a oportunidade que Deus dá de você anunciar o Evangelho. E aqui Paulo está dizendo, olha, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor está tão perto, irmãos, que às vezes o nosso dia a dia, a nossa correria não nos deixa perceber a proximidade de Deus tão pertinho de nós. Não nos deixa perceber a presença de Cristo tão pertinho de nós. E é por isso que Jesus fala, olha, eu estou à porta e bato. É uma proximidade tão grande que é só você abrir a porta para que Ele entre. Mas nós não damos atenção a isso, porque nós estamos correndo, constantemente correndo. E quando nós pensamos que vamos descansar a nossa carne, nós continuamos correndo. Nós ouvimos ali, no local de trabalho nosso, relatos de pessoas que passam ali, olha, eu no feriado eu fui para descansar, mas não descansei nada. Porque o mundo é assim. O mundo não oferece descanso. O mundo quer prender a nossa atenção para ele. O sistema é assim. Mas nós não podemos esquecer que nós somos livres. Livres desse sistema, livres desse mundo, porque o Senhor nos resgatou. Agora nós somos servos de Cristo, que nos chamou para a liberdade de servi-lo. E não há liberdade verdadeira do que a liberdade de servir a Cristo. E quando nós dizemos que somos escravos de Cristo, quando Paulo dizia que era escravo de Cristo, com alegria ele dizia isso. Porque ele sabia anteriormente do que ele era escravo, escravo do pecado, escravo da lei. Mas agora é nova vida, não é mais Saulo, é Paulo. Era Saulo o grande, mas agora é Paulo o pequeno. Mas é grande porque serve a Cristo, é escravo de Cristo. Vai para a prisão, mas a ansiedade não toma conta dele, não. Ele escreve, orientando as igrejas, como se portar na presença de Cristo, como conduzir a assembleia. Ele está orientando, mesmo preso, açoitado, apedrejado, não importa. Ele é livre, e ele sabe para onde ele vai agora. Assim somos nós, irmãos, nós sabemos para onde nós vamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo está confirmando aquilo que Cristo ensinou, mas Paulo não estava ali naquele momento em que Cristo estava ensinando isso, mas o Espírito Santo é o mesmo e ele nos conduz. E Paulo está dizendo, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Converse com o Pai, suplique ao Pai, converse com o Pai, apresente ao Pai as suas dificuldades, que Ele venha ao seu socorro. E a paz de Deus,
Quando você suplicar a Deus, quando você conversar com o Pai, quando você apresentar as suas dificuldades ao Pai, aí sim você terá paz, porque o apóstolo continua dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento, nós não conseguimos entender, guardará o vosso coração e a Está desligando sozinho. E Jesus estava pedindo para os seus que a mente deles estivessem voltados para Ele. É Cristo, é o centro, é Cristo, é a paz, é Cristo, é a solução. É Cristo, aquele que supre todas as necessidades. E esta é a vontade do Pai, quando o apóstolo escreve. E a vossa mente em Cristo Jesus, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. E já no versículo 19 do mesmo capítulo, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo está aqui complementando aquilo que Cristo anunciou ali. Que o Pai, segundo a riqueza da sua glória, em Cristo Jesus, haveria de suprir e há de suprir cada uma de vossas necessidades. Que nós possamos entender, irmãos, o que o Senhor quer dizer para nós. Que nós possamos entender o que o Senhor tem anunciado para nós já há muito tempo. E por algum motivo nós não damos atenção. Talvez nós precisamos parar assim como Paulo tinha que ser parado. E como que o Senhor parava para que ele pudesse escrever às igrejas? Ele ia para a prisão. Ele ficava ali na prisão. E ali era o momento em que ele escrevia. Há um momento nós precisamos pôr o pé no freio. Nós precisamos deixar as coisas que nos afastam de Deus de lado. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor está constantemente nos chamando para junto dEle. E o que a ansiedade produz em nós, irmãos? Uma pessoa ansiosa. Em Provérbios 12, 25, a palavra de Deus diz, a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade deixa o coração abatido. A ansiedade deixa o homem abatido. E o homem abatido, ele não tem vontade de fazer nada, ele está abatido. O significado de abatimento é morte. E quando você não está preenchido, quando você não tem a vida de Cristo em você, então você está morto. E a ansiedade produz abatimento. O homem ansioso, ele tem o coração abatido, ele está cheio de preocupações, ele não tem concentração, ele vive uma vida aleatória, sem esperança. E quantos nós conhecemos que sem esperança e por ansiedade, porque a ansiedade ela produz a depressão, e por ansiedade, essas pessoas, vindo à depressão, tiraram a própria vida. É o abatimento de coração que leva a pessoa a tirar a própria vida, porque não vê solução para aquilo que ela mesma buscou, naquilo que o mundo oferecia. É Adão e Eva no jardim, tentando buscar solução para aquilo que o inimigo ofereceu. Mas não era o propósito de Deus aquilo para a vida deles, porque eles já tinham sido orientados, e a orientação de Jesus aqui é, não se preocupem com o dia de amanhã, já basta o dia de hoje, ou seja, descansem no Senhor, descansem em Deus. Mas é oferecido, o mundo constantemente oferece coisas e coisas e coisas, e as pessoas buscam, e quando elas veem num beco sem saída,
elas entram, a ansiedade toma conta, é o abatimento pessoal, carnal, físico, que leva à depressão e a pessoa tira a própria vida. Quantas pessoas nós não conhecemos que fez isso? Ou que nós ouvimos falar? E pessoas jovens. Por isso é uma reflexão para nós essa palavra essa noite, irmãos. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos igreja do Deus vivo, povo escolhido do Senhor, nação santa. Nós fomos enxertados na videira, nós não éramos povos de Deus, nós éramos raça sem povo. Mas o Senhor olhou para nós. Quando o seu filho veio e o seu povo o rejeitou, o Senhor olhou para os gentios, nós, e chegou até nós, com misericórdia e graça, nos atraiu a Ele mesmo, nos ofereceu salvação no seu Filho, e nós cremos, e porque cremos estamos aqui essa noite, ouvindo e compartilhando a palavra de Deus, quando nós poderíamos estar em qualquer lugar, até mesmo na sala da nossa casa, diante da nossa televisão, assistindo o nosso programa favorito. Mas graças a Deus, aos poucos o Senhor vai tirando isso da nossa vida. A nossa atenção que era presa por um aparelho televisivo, ela vai se acabando, e o Senhor vai trabalhando no coração dos seus, e pouco a pouco, nós vamos nos aproximando mais e mais dEle, através da sua palavra. Que nós possamos buscar, irmãos, palavras que nos trazem esperança. Pode ouvir, sim, um pregador, sim, seletivamente, sim, quando prega a palavra de Deus genuína, nós só temos a aprender. Aí sim, nós estamos aprendendo, ouvindo, aprendendo, mas que sejamos seletivos, mas que nunca venhamos a desprezar a leitura da palavra de Deus. E Paulo continua em Provérbios 17, no versículo 22, ele diz: o coração alegre é bom remédio. Quem tem alegria sem Cristo, irmãos? A alegria do mundo é passageira. Muitos buscam alegria nas drogas, muitos buscam alegria na bebida, mas passa. E a tristeza toma conta novamente. A única alegria que permanece é a alegria do Espírito Santo em nós. É a alegria que ela provém de Deus. É a alegria de saber que somos filhos de Deus. Essa alegria permanece, e é nessa alegria que o Senhor quer que nós estejamos, porque a palavra de Deus diz ali em Provérbios: o coração alegre é bom remédio, traz cura para a alma, para o físico. A alegria em Deus, a presença do Espírito Santo, a alegria de estar reunidos com os irmãos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É essa alegria que o Senhor quer que nós tenhamos. Uma alegria que nos traz descanso. Por quê? Porque o mesmo versículo continua dizendo: mas o espírito abatido faz secar os ossos. O espírito abatido faz secar os ossos. E é assim que o homem mundano, desprovido da presença de Deus, vive, preso nas coisas desse mundo. Oh, irmãos, agora eu vou ler uns versículos aqui, para que nós possamos chegar no entendimento melhor daquilo que o Senhor quer falar conosco. Marcos 4:35, num momento precioso da palavra de Deus ali: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água.
e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu entendo aqui, irmãos, nesses versículos tão preciosos da palavra de Deus? Jesus disse para os seus: olha, passamos para o outro lado, entre no barco, vamos para o outro lado, e eles estão navegando ali, no intuito de alcançar a outra margem, mas no determinado ponto daquela viagem, levanta-se uma tempestade de vento ali, e começa a balançar o barco, as águas começam a entrar no barco, e eles começam a ficar ansiosos e com medo. A ansiedade toma conta do coração daqueles homens ali, a ponto... a Deus. Continuando, irmãos, Jesus está dormindo, Jesus está descansando, porque o descanso de Jesus é a presença do Pai, e Ele está na presença do Pai, independente da situação, independente daquilo que está acontecendo. Mas a ansiedade, ela traz medo, e a ansiedade produz questionamento, e eles questionam a Jesus: não te importas que nós pereçamos? Não te importa que nós venhamos a morrer aqui? O Senhor não se importa com as nossas vidas? Mas a verdade é que o que Jesus queria é que eles também estivessem dormindo. Mas eles estão ansiosos, estão com medo por causa da situação. Por isso que o Senhor está dizendo para os seus discípulos: não vos inquieteis com o dia de amanhã, não se preocupem com a situação do que pode acontecer amanhã. Vocês estão vivendo hoje, e o hoje é que importa. Se nós vivemos uma vida em que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e Ele conhece todas as nossas necessidades, então nós devemos descansar no Senhor, e é isso que Jesus queria que os seus discípulos fizessem, estivessem descansando mesmo naquele barco que estava sendo arremessado pelas ondas. Jesus estava lá, mas eles não conheciam profundamente o Jesus que estava lá. E é isso que o Senhor quer da igreja, que nós o conheçamos profundamente, a ponto de nós descansarmos, embora nos momentos mais difíceis da nossa vida, descansar nele. Oh, irmãos, são muitos exemplos na palavra de Deus. Em Lucas 10, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou. Essa aqui é quando Jesus está na casa de Marta e Maria. Marta está atarefada, preocupada com tantas coisas, Maria está aos pés de Jesus. Marta está ansiosa, não há descanso naquela mulher naquele momento. Certo que ela quer oferecer o melhor para Jesus, mas aquele momento é de estar aos pés do Mestre, é de descansar aos pés do Mestre, e a ansiedade leva a questionamento, e ela questiona Jesus. O Senhor não se incomoda de eu estar tão atarefada e minha irmã aí, e ela cobra de Jesus para que mande a sua irmã ajudá-la nos afazeres da casa, e Jesus a repreende: Marta, Marta, oh Marta, você está equivocada. Não, você está tão atarefada, tão ansiosa com essas coisas. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Oh, irmãos, quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nada pode tirar aquilo que o Senhor tem para nós, a vida do seu filho, por mais difícil que seja a situação que nós nos encontrarmos, e nós temos testemunhas para isso. Quando nós olhamos para os mártires do Coliseu naquela época, pós-crucificação, perseguição dos cristãos, o povo de Deus ali sendo despedaçado pelos leões,
O povo ali entregue, aqueles soldados ali que os despedaçavam. A história diz que as mulheres grávidas, a barriga delas eram abertas, a criança era tirada para fora. Eles colocavam animais mortos dentro do ventre daquela pessoa, ainda em vida. Mas nada daquilo ali pôde tirar o que de mais precioso os nossos irmãos ali tinham: a presença de Cristo, a vida eterna em Cristo, o Espírito Santo de Deus, o descanso em Deus, embora a situação de morte física ali. Porque a ansiedade relativa às coisas do mundo nos leva a questionamento e nos afastam de Deus. Marta, você está tão distante de mim e sua irmã está tão próxima. Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu as boas-vindas, mas essa mulher está aqui se derramando aos meus pés. Você não me recebeu com o ósculo santo, você não me recebeu com um beijo no rosto, você não me deu águas para os meus pés, uma toalha para as minhas mãos, e tudo que a tradição oferecia quando uma visita era bem-vinda. Você não me recebeu. Eu não sou bem-vindo na sua casa, mas essa mulher aqui que você questiona como pecadora, ela não cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. Mas ela me ama mais porque ela muito mais foi perdoada do que você que é religioso, preso na religião e ansioso por tudo aquilo que a religião produz. Mas o que Deus nos orienta a fazer, irmãos? O que Jesus nos orienta a fazer? Qual o conselho que o Senhor nos dá para nós descansarmos nele? Mateus 11, a palavra de Deus diz assim, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, irmãos, há descanso em Cristo. Há descanso em Cristo. A loucura do mundo é a loucura do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós fomos tirados de lá e Jesus fala, olha, vinde a mim agora, todos que estáis cansados. Você está cansado dessa vida que você leva? Você está cansado dessa ansiedade que toma conta do seu coração? Então você tem que vir a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado? Vinde a mim. Eu sou o alívio para tudo aquilo que você tem e que te traz cansaço, que te traz preocupação. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês acham descanso em mim? É um convite de Jesus, não só para aquela época, mas para nós. Vinde a mim. E esse vinde a mim, como o Senhor já veio até nós, é nós nos aproximarmos mais dele. Só há descanso em Jesus. O descanso verdadeiro é Jesus. A esperança verdadeira é Jesus. A salvação verdadeira é Jesus, porque tudo é dele, por ele e para ele. Oh, irmãos. E continuando, irmãos, quando Pedro escreve lá a primeira carta dele ali no capítulo 5, no versículo 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos. O primeiro passo é humilhar. Nós vemos a vida de Davi, todas as vezes que ele errava, e quando ele percebia o seu pecado, ele entrava em angústia, porque ele pecou contra Deus, e ele confessa, ele se humilha. É como Jó.
Eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Eu estava equivocado, mas eu me arrependo ao pó e na cinza. E Pedro está dizendo, o primeiro passo, humilhai-vos. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como? Como que o Senhor pode me exaltar? Como que o Senhor pode me ajudar? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que nós possamos repetir todos os dias esse versículo, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, a palavra de Deus nos convida de novo ali e diz assim, acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Toda ocasião na nossa vida é oportuna de nós nos aproximarmos ao trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça na presença do Deus vivo. Todo o instante da nossa vida, porque nós não sabemos o momento em que o Senhor vai nos chamar para estar com Ele, então convém que nós estejamos preparados, e o melhor modo de estarmos preparados é nós nos achegarmos todo o instante da nossa vida ao trono da graça, para nós recebermos misericórdia e acharmos graça, porque todo o tempo da nossa vida é tempo oportuno, e o Senhor nos socorre. Oh, irmãos, poderia dizer muito mais. Em Hebreus, capítulo 13 também, o escritor aos Hebreus ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, no capítulo 13, 5 e 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. E quando o Senhor nos instrui aqui, olha, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com aquilo que você tem. Contentai-vos, Paulo diz, olha, se você tem o que comer, o que vestir, estai com isso contentes. E nós somos testemunhas disso. Quantas pessoas, muitos por escolha, mas muitos não têm onde dormir, não têm o que vestir, não têm o que comer. Mas o Senhor, quando supre as nossas necessidades, nós percebemos aqui que o Senhor quer que nós nos distanciamos de toda e qualquer avareza oferecida por esse mundo, e que nós possamos reconhecer que o Senhor é a nossa maior riqueza. E quando nós temos esse conhecimento dentro de nós, que o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, Jesus Cristo, seu Filho, o Deus encarnado, crucificado, ressuscitado, o Espírito Santo presente em nossas vidas, quando nós entendermos isso, nós vamos perceber que o Senhor é a nossa maior riqueza e que nós não precisamos de mais nada. Oh, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Pedro ficou ansioso quando o Senhor disse para ele, venha sobre as águas até mim. No caminho ele ficou ansioso, preocupado e afundou. O Senhor foi ao socorro dele. Também, irmãos, Moisés, ele tira o povo do Egito. Ou melhor, Deus tira o povo do Egito através da vida de Moisés. Mas há o Mar Vermelho na frente. Não tem por onde ele sair. Faraó está vindo com o seu exército para novamente os conduzi-los de volta para o Egito. Mas não, uma vez tirado do Egito, para lá nunca mais voltará. Só que Moisés entra numa situação em que o povo está murmurando, e ele ali diante daquela multidão, ele clama a Deus, e a resposta de Deus, ela é incisiva. Lá em Êxodo 14, o Senhor diz assim para Moisés, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim, Moisés?
Dize aos filhos de Israel que marche. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que nós possamos prestar atenção, irmãos, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que nós precisamos, às vezes, é como Paulo na prisão, parar para poder entender. Na nossa vida corrida, na nossa ansiedade, nós não temos revelação da palavra de Deus, mas nós precisamos urgentemente parar para ouvir o Espírito de Deus falar conosco. E a palavra de Deus está falando, o Senhor diz para Moisés, Moisés, por que você clama a mim? Fala ao povo que marche, dá uma ordem para que o povo marche, mas você estende sua mão, toca com o seu bordão e divide o mar. O Senhor permite Moisés fazer isso, porque o Senhor, a palavra de Deus é clara, estende a mão sobre o mar e divide-o. Nós temos participação no reino. E o Senhor quer que nós verdadeiramente façamos parte desse reino. Mas o que nos traz ansiedade é porque às vezes nós não compreendemos a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Moisés está diante do Mar Vermelho. Ele sabe que o Senhor está com ele, e o Senhor fala, por que você clama a mim? Diz ao povo que marche. Há poucos nós lemos aqueles versículos quando Jesus dá ordem para os seus discípulos, passamos para a outra margem. Eles não entenderam a ordem, era só crer, embora o vento fosse tão forte que viesse a arremessar e balançar o barco, a ordem foi clara, passamos para o outro lado. Era simplesmente passar para o outro lado, mas a ansiedade veio em meio à tempestade e eles questionam a Cristo e Moisés está na mesma situação e o Senhor está dizendo para ele, não clame a mim, diz ao povo que marche e passe para o outro lado. Oh, irmãos, o Senhor está dizendo para nós que nós temos que descansar nele, mas nós não estamos entendendo a mensagem do Senhor. A mensagem é clara e simples, passe do outro lado. Mas não, há tribulação no meio, e a tribulação, ela é iminente e toma conta do coração do homem. Mas a palavra não toma conta, e o próprio Senhor é questionado. Nós precisamos entender, irmãos. Jesus foi claro, passamos do outro lado, e vai dormir. Mas a fé é pequena, que uma simples tempestade tira o foco de passar do outro lado. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Nós vivemos tempos difíceis. Essa é a verdade. Talvez, como nós já ouvimos aqui, há momentos que nós vivemos noites sombrias. A palavra de Deus diz no Salmo 30, ali, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Há muita tribulação. O mundo vive em trevas, densas trevas, noites escuras e intermináveis. Nós não somos do mundo. O mundo é o Egito. Nós estamos em Goze, ali há luz. Ali há luz, a presença de Deus. Aqui o anoitecer é trevas. Nós estamos e passamos por momentos de angústia, por momentos de ansiedades, mas o Senhor nos orienta a não ter uma vida ansiosa. Mas às vezes as situações nos levam a picos de ansiedade. São noites escuras. Mas aqui diz que a alegria vem pela manhã. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a estrela da manhã. E quando diz que a alegria vem pela manhã, fala da volta de Cristo, que está tão próxima de nós.
mas tão próxima, que às vezes as circunstâncias nos levam a esquecer desse detalhe. E às vezes esse detalhe da volta de Cristo, pelas circunstâncias que nos leva à ansiedade, nós tomamos por tão pequeno. Mas é de uma importância tão grande, irmãos. Que quando nós entendermos a realidade e o quão perto está o Senhor da sua volta, nós buscaríamos mais e mais azeite para a nossa lamparina. Estaríamos mais e mais atentos, esperando, aguardando, ansioso, com a mesma ansiedade que Jesus, ele confessou ali diante dos seus discípulos sentir para estar com eles assentados à mesa. Que Deus possa nos orientar, nos conduzir, irmãos. O povo de Deus está prestes a ser invadido pelos caldeus. Tudo vai ser destruído. Abacuque está angustiado ali. O Senhor conversa com ele. E ele chega ao ponto de que o Senhor vai cuidar de tudo. Aqueles que o Senhor disse, e é claro para ele, aqueles que trouxerem o mal, será julgado por aquilo que fizer. Mas o justo viverá pela fé. E quando o justo vive pela fé, é descanso certo. Porque embora sabendo de tudo que ia acontecer, Abacuque diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, firmemente, sem vacilo, sem titubear. O Senhor é a nossa suficiência. Que situação é essa desse profeta, né? É desolação total, mas o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu descanso. Graça e paz a todos. Que Deus continue nos abençoando.